Boa noite, meu nome é Bruna Maria Gomes Moreira. Estarei dando início à minha apresentação referente ao Estágio Curricular Obrigatório 2 do Ensino Fundamental, anos iniciais, com a tutora responsável, Juliana Godoy. O enfoque é Metodologia no Ensino, com o título Práticas Pedagógicas na Alfabetização. Sabendo que alfabetizar é a fase determinante na construção do aluno para se tornar um cidadão consciente e responsável, utilizar acesso a novas metodologias tem sido um desafio para muitos professores que ainda se adequam aos antigos métodos, entendendo que são úteis e de grande valor. Porém, pode se adequar a novas gerações, enriquecendo ainda mais o conhecimento, facilitando a alfabetização e o letramento. Terminando esse projeto com a importância da participação da família com parceria com a escola e professores estando alinhados, o sucesso do processo de alfabetização é garantido. O enfoque do meu projeto é falar a respeito, sobre a importância de alfabetizar e também a importância da família estar junto nesse procedimento, que é melhor 2 do que 1. Então, se a família estiver alinhada com esse processo da criança, o desenvolvimento da criança será mais rápido e, consequentemente, ela aprenderá a ler com mais facilidade. A alfabetização é um processo fundamental para a vida do aluno, não somente para o ambiente escolar, mas também para a sua vida fora da escola. E essa é uma das etapas mais importantes do ensino-aprendizagem, no qual o aluno aprende a ler e a escrever e assim dar continuidade na sua vida escolar. O objetivo é identificar as práticas pedagógicas utilizadas na alfabetização e letramento no ensino fundamental séries iniciais, analisar novas estratégias que possibilitem a criação de atividades pedagógicas diferenciadas que atendam à necessidade de cada aluno, verificar metodologias que possibilitem ao alfabetizador utilizar com mais frequência as práticas pedagógicas. A alfabetização e letramento são processos importantes na aprendizagem das crianças da educação. A alfabetização, de acordo com Janaína Mondonet, alfabetizar não é somente a aquisição do sistema alfabético de escrita. Quando as crianças brincam com a sonoridade das palavras, reconhecem a diferença das letras, manuseiam livros infantis e ouvem histórias, estão se preparando para ler, formular conceitos, ampliar a linguagem e gradativamente produzir textos. Ao chegar na escola, a criança tem um conhecimento prévio de gêneros textuais. Mesmo que ela não tenha conceitos e não saiba ainda ler e escrever, o professor precisa, a partir desse conhecimento, e ampliá-los. No convívio familiar, ela é apresentada a um noticiário, um comercial, um bilhete, uma música, uma placa. Dessa forma, o trabalho com gêneros textuais vai ser prazeroso, dinâmico e significativo para a criança. O Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa afirma a respeito dos gêneros orais. Ao ingressarem na escola, os alunos já dispõem de competência discursiva e linguística para comunicar-se em interações que envolvem relações sociais de seu dia a dia, inclusive aos que estabelecem em sua vida escolar, acreditando que a aprendizagem da língua oral, por se dar no espaço doméstico, não é tarefa da escola. As situações de ensino vêm utilizando a modalidade oral da linguagem unicamente como instrumento para permitir tratamentos dos diversos conteúdos. O professor não pode, então, se tornar um prisioneiro de suas próprias convicções, as de adultos alfabetizados. Para ser eficaz, deverá adaptar seu ponto de vista ao da criança, uma tarefa que não é nada fácil. Ferreira afirma que nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objetivo dessa aprendizagem.
Ou seja, para alfabetizar uma criança, nós temos que ser sensíveis e não partindo das nossas próprias convicções que ele já está alfabetizado, mas sim se colocar no lugar dele, no sentido de que, se ela não está alfabetizada, ela precisa de ajuda, muita paciência, perseverança do professor, que, como diz o Ferreiro, não é uma tarefa fácil. Mas, para isso acontecer com mais facilidade, a família deve estar unida nesse processo, para que assim a criança consiga ler mais rápido, ela possa ter cada vez mais interesse no que o professor passa e, consequentemente, o desenvolvimento dela vai ser cada vez mais rápido. O processo de desenvolvimento do plano de aula, ele foi bem desafiador e tive apoio da professora e aceitações dos alunos que vinham tirar dúvidas comigo. Eu sentava com o que tinha mais dificuldade e assim auxiliava nas dúvidas. Acompanhei o que estava sendo trabalhado em sala de aula e o conteúdo aplicado era alimentação saudável. Pesquisei a melhor forma de abordar esse assunto com as crianças de uma forma lúdica, as vogais do alfabeto. Pude explicar para elas ilustrando com uma historinha e o material confeccionado com EVA, o A de abacaxi, o E de ervilha, o I de iogurte, o O de ovo, o U de uva. Então, eu pedi, antes de ir na minha observação, eu perguntei para os alunos o que eles gostavam de fazer, o que eles gostavam, a atividade que eles mais gostavam de fazer que a professora passava para eles. Eles gostavam muito de fazer cruzadinha, labirinto. Eles gostavam de pintar, de colorir. Então, eu trouxe para eles, uma atividade na qual eu mostrei para eles algumas letras e nessas letras tinham as frutas, Então, quando eu mostrava a letra, eu falava que a letra era a letra A, por exemplo, de abacaxi. Eu perguntava qual era o som que aquela sílaba tinha, e daí a criança repetia comigo, e aí conforme o som que ela fazia, ela ia aprendendo como que funcionava a palavra. Aí, então, ela via a imagem, reproduzia a palavra e ela conseguia assimilar com que letra iniciava aquela fruta. E assim, fui seguindo com o E, com o I, com o O e com o U. Depois, eu passei a atividade para elas, que foi para elas localizarem, ali na imagem que mostra, tinha todas as letras do alfabeto e cada letra A, eles tinham que pintar com a cor amarela, a letra E vermelha ou azul e verde e o U de roxo. Assim, eles iam também ter noção, sabe? Eles iam desenvolver a coordenação motora fina, porque eles iam pegar o lápis de cor, em formato de pinça. Eles iam aprender as letras da vogal, assimilando com as cores. E depois deles fazerem essa atividade, eu passava nas mesas, corrigindo para ver se estava certinho. Alguns vinham na minha mesa tirar dúvida para ver se realmente era aquilo. E depois que todos estavam feitos, eu colava a atividade no caderno. Depois eu contei a história para as crianças, mostrando que cada alimento beneficiava, o som que fazia, conforme eu expliquei. E houve grande interação com a turma e todos participaram da aula.
E após a explicação, apliquei a atividade, né, no qual eu contei aqui, e a minha experiência, ela foi bem positiva, foi uma atividade muito leve, sabe, que atraiu bastante a atenção das crianças, e eu pude perceber que enquanto aprendiam, né, eles também se divertiam. As crianças, elas eram muito afetuosas, elas demonstravam curiosidade, que era, né, um ponto muito importante, né? Na minha observação, eles foram cada vez mais, assim, curiosos, sabendo o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, sabe? E durante a minha regência, né, que eu expliquei, eu fiquei 4 horas, em 5 dias, 4 horas com a professora, observando. Depois eu apliquei a minha regência, fiz contações de histórias, eu apliquei várias atividades relacionadas à alimentação, contei diferenças de balas, que foi assim, da maçã, né? Nós aprendemos sobre o B, né? Eu expliquei para eles que por mais que a bala seja de maçã verde, ela não vai ser tão benéfica quanto a própria maçã, né? E assim a gente foi interagindo durante os 4 dias de regência. E esse estágio, ele mostrou para mim que e me levou a perceber e compreender as dificuldades encontradas, né, ainda dos nossos educadores nos dias atuais, mas também mostrou vitórias adquiridas, pois eles têm uma grande responsabilidade, né, de ser mediador, de estar em constante ensino. Eles têm que estudar muito, porque alfabetizar não é uma tarefa fácil, né? E realizar esse estágio para mim foi muito bom, assim, eu aprendi muito, pude contribuir muito para minha formação, e eu percebi também que o educador, né, ele não é somente um cuidador ou transmissor de conteúdos, mas sim um mediador.